coisa que nós vamos fazer nesse estudo de João, do Evangelho de João, lembrando que é o Evangelho de João, a gente vai abordar, a gente vai caminhar numa visão meio que panorâmica a princípio, para que você possa entender como é que trabalha o Evangelho de João. E nesse tema dito Evangelho de João, que vou passar para os irmãos, eu vou usar aqui a forma e a fórmula, a metodologia de ensino didática e pedagógica. Vou usar essa forma, não vou usar a pregação. Até que pode ser que numa mensagem, num dia, numa inspiração, eu venha pregar um tema, um texto sobre João. Mas a princípio, nós vamos usar a metodologia didática, pedagógica. Então quem trouxe papel, quem for anotar, é hora de anotar, fazer parte dessa parte da sua vida de anotações. Até porque eu quero abrir um parênteses aqui. Hoje eu estava assistindo um vídeo do pastor Gesiel Gomes, pastor Gesiel Nunes Gomes, num programa que foi que estava sendo dirigido pelo pastor Silas Malafaia. Eu acredito que há uns 20 anos atrás, e o pastor Silas entrevistando o pastor Gesiel, e todo mundo sabe, não é segredo, o pastor Gesiel é uma sumidade na palavra de Deus. E uma das perguntas que o pastor, guarda isso para você entender, que o pastor Silas perguntou para o pastor Gesiel: qual o segredo de tanta inspiração, de tanto conhecimento bíblico que o senhor tem? Ele disse: primeiro, é uma revelação divina. Segundo, é a leitura da palavra, que não tem como fugir à regra, tem que ler a palavra de Deus. Você não tem como pregar ou ensinar algo que você não conhece. Ler a palavra de Deus. E terceiro, que me chama a atenção, que meus olhos brilham, é que ele disse que desde o início da carreira do ministério, pastor Gesiel tem mais de 60 anos só de ministério. Ele sempre fez anotações e anotações e anotações. Por isso que eu digo aqui, gente, se for até mesmo uma pregação, anota num cantinho da sua Bíblia. Se você for lá em casa, né, eu tenho uma biblioteca que tem várias Bíblias novas, várias Bíblias de ensino, mas as minhas Bíblias que eu uso, ou usava, muitas delas, que eu pregava, estudava com ela, todas elas são anotadas, do início ao fim. Então anota na Bíblia, se não pode anotar num papel, anota na Bíblia, mas a preferência é anote, tá bom? Então, estudiosos, vamos entrar no quesito, o que diz respeito ao Evangelho de João. Nós vamos fazer uma visão panorâmica, nós vamos fazer uma viagem, uma introdução bem aprofundada no que é o Evangelho de João. Por que eu escolhi o Evangelho de João e não iniciei o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas? Você vai ouvir, vai aprender isso ao decorrer desse estudo, tá? Então vamos lá. Estudiosos têm considerado há muito tempo, isso não é de agora, há muito tempo, que o Evangelho de João tenha sido um dos últimos evangelhos a ser escrito no Novo Testamento. Então vamos colocar como base, nós já usamos o nosso texto áureo, que é João capítulo 1, verso 1 a 14. A primeira coisa que eu quero ratificar aqui é que, com base nos biblicistas, nos estudiosos, nos teólogos, o Evangelho de João, o Evangelho, eu vou colocar EV como abreviatura, Evangelho de João, foi o último a ser escrito, tá? Dos 4 evangelhos, somando Mateus, Marcos e Lucas, tá? Então o Evangelho de João, primeiro, foi o último a ser escrito. E aí vem a razão pela qual chegaram à conclusão de que o Evangelho de João foi escrito por último, porque ele fora escrito, o Evangelho, falando de Evangelho, ele fora escrito depois das cartas, ou das epístolas do apóstolo São Paulo, e também depois dos evangelhos. Guarde isso, vou abreviar novamente, EV para evangelhos. Os evangelhos se
sinóticos ou também sinópticos. O mais correto no popular é, porque essa aqui é uma palavra quase que bem arcaica, né? Antigamente, lembra da palavra farmácia com PH? Os meninos não conhecem isso, né? Mas nós brasileiros lembramos disso. Por isso a gente vai encontrar em algumas versões da Bíblia evangelhos sinóticos ou evangelhos sinópticos, que são a mesma coisa. Quem são os evangelhos sinóticos? Mateus, tá? Isso você pode anotar. Marcos, também conhecido como João Marcos, tá? Marcos e Lucas, tá bom? Então esses são os 3 evangelhos sinóticos. Para quem não sabe, para quem nunca ouviu esse nome, para quem nunca aprendeu, os evangelhos sinóticos, os evangelhos sinópticos, como eu disse, são os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas. São os 3 evangelhos que possuem uma grande quantidade de histórias com H. Um outro detalhe também que eu preciso ratificar aqui com vocês, que no português existem algumas coisas que são bem interessantes. Por exemplo, história com H é uma história. Alguém contou uma história e essa história é verdadeira. Agora, se você encontrar uma história com um é um conto, é uma falácia. Então, história de verdade é com H. História é um conto, é uma lenda, é algo que é fictício, tá bom? Então, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, eles possuem uma grande quantidade de histórias comuns. Ou seja, Mateus conta uma história, mas Marcos também vai contar uma outra história semelhante à de Lucas e também à de Mateus, porém de uma forma diferente. É a mesma coisa que eu chamar aqui pastor Silvani, pastora Meire e colocar nós 3 aqui na frente e contarmos uma história ou deixarmos que eles vejam uma situação, um ocorrido, um fato, e aí depois vocês vão chegar para mim, perguntar a minha versão, perguntar a versão do pastor Silvani e perguntar a versão da pastora Meire. Os 3 vão contar a mesma história, porém, na minha versão pode haver alguma coisa diferente. Na versão do pastor Silvani também pode haver uma coisa diferente, consecutivamente, a versão da pastora Meire. Então isso quer dizer sinotismo. Aqueles que têm a mesma história, que contam a mesma história, mas com uma perspectiva, com uma visão diferente, mas falam a mesma língua. São histórias com relatos comuns, narrados na mesma sequência, e às vezes você vai encontrar nos 3 livros frases iguais, frases idênticas. Por que frase idêntica? Porque talvez numa situação onde Jesus estava, por exemplo, vou dar aqui uma sugestão aleatória. Nas bodas de Caná, estavam ali os discípulos, estava Mateus, Marcos e Lucas. E eles vão pegar a mesma frase, a mesma sentença e vão registrar e vão escrever. Então eles podem também encontrar, você pode encontrar nos mesmos 3 livros sinóticos, mesmas frases. Em outras palavras, eles narram a mesma história, porém de uma visão, de uma perspectiva diferente. Mas o detalhe é que eles falam a mesma coisa. Talvez a suposição mais básica, mais real ou mais relativa da data da composição do Evangelho de João é a sua teologia em comparação aos evangelhos, observando que na hora da catalogação dos evangelhos ou da Bíblia em si, num todo, ela não é catalogada na forma crescente ou na forma
cronomática. Às vezes um livro, por exemplo, o livro de Gênesis do Antigo Testamento, ele não é o primeiro livro escrito na Bíblia. O primeiro livro, com base na teologia, com base nos estudos dos biblicistas e teólogos, o primeiro livro, o livro mais antigo, se nós colocássemos ele de início, ele seria o livro de Jó. Então, para você ter uma ideia, então quando fizeram o compêndio, né? A Bíblia, ela é um compêndio, ela é um apanhado de livros, por isso chama Bíblia. A palavra Bíblia no latim é biblos, que é um compêndio, um agrupamento de livros. Então, quando catalogaram esses livros, não necessariamente os colocaram na ordem cronológica ou na ordem que eles vieram, o primeiro do outro. Porém, para facilitar o entendimento dos evangelhos, o que eles fizeram? Colocaram Mateus em primeiro, Marcos em segundo, e logo depois veio Lucas, e por fim colocaram meio que à parte o evangelho de João, que não faz parte do grupo dos 3 evangelhos sinóticos. E você vai entender e vai aprender isso mais precisamente para frente. Especificamente, o evangelho de João, ou o quarto evangelho, como ele é muito chamado também entre os teólogos, muitas vezes você pode ler um livro de teologia e ao invés deste livro, deste autor mencionar o evangelho de João, ele vai dizer o quarto evangelho. Então o quarto evangelho, que automaticamente é o de João, ele tem uma característica muito comum, muito peculiar, que é dele. O evangelho de João, ou João, ele veio com a finalidade, ele veio com o propósito de enfatizar. Eu vou escrevendo e vou apagando, tá, gente? Para a gente ganhar tempo aqui, ganhar espaço no quadro, tá? O evangelho de João, ele veio com uma finalidade. Então aí você vai começar a entender por que é que João, o seu evangelho, ele se difere dos demais. O evangelho de João, ele tem uma ênfase, ele tem um propósito, ele tem uma finalidade. E ele enfatiza a divindade. A divindade. De quem, gente? De Jesus. Tá? Quando nós formos estudar um assunto chamado cristologia, eu vou explicar para vocês a diferença entre quem é Jesus e quem é Cristo. Mas vamos ficar com essa base, tá? O evangelho de João tem a divindade, tem a ênfase, o propósito, ele enfatiza a divindade de Jesus e o seu papel pré-mortal como deidade. Pré-mortal como deidade. O que é uma deidade? Uma deidade, veja só, eu disse para vocês que era bom vocês anotarem, vai ter muita coisa. Uma deidade é dizer que Jesus era, eu vou usar o verbo no passado, mas quando se refere à pessoa de Jesus, nós não podemos dizer era, ele é, tá? Ele é. Jesus nunca foi, guarde isso, Jesus nunca foi, ele sempre é, e nunca será, ele sempre é. Por isso que o texto diz que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Por quê? Porque ele não tem princípio, ele não tem meio e ele não tem fim. Hoje uma pessoa, ela está no nosso meio, ela me mandou uma mensagem e fez a seguinte pergunta: pastor, eu estou evangelizando um TJ. O que é o TJ? TJ é o Testemunho de Jeová, né? Estou evangelizando, eu tenho uma amizade com o TJ. E na teologia, na mentalidade dos TJs, eles não acreditam na trindade. Eles negam que, eles até dizem, falam de Deus, eles até conhecem Jesus na história, mas uma coisa é conhecer, outra coisa é andar com ele. Lembra que Jó disse? Olha, eu te conhecia
de ouvir falar, mas agora de andar contigo. Então eles até conhecem o Jesus histórico, mas eles negam o Espírito Santo. Certa vez, aqui mesmo nessa igreja, nós tínhamos uma pessoa que era TJ, e ela dizia essa frase sempre, e a gente perguntava: o que é o Espírito Santo para você? Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e nós sabemos que na deidade ele é a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai é o Pai, Jesus é o Filho, e o Espírito Santo é o Deus Espírito Santo. Para os TJ, ele é apenas uma força maior. Jesus é muito mais, o Espírito Santo, aliás, é muito mais que uma força maior. Ele é aquela pessoa que fala comigo, que anda comigo, que se apresenta para mim, que tem sentimentos, que me entende, que me compreende, que me conforta, que me consola, que me orienta. Uma força maior não pode fazer isso, somente uma pessoa. E Jesus, ele é a terceira pessoa, e o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Talvez na suposição mais básica e relativa da composição do Evangelho, João e a sua teologia esteja em comparação aos demais evangelhos. Por isso, o quarto evangelho, ele veio com a finalidade de enfatizar a divindade ou a deidade de Cristo, de Jesus, dizendo que Jesus, ele é... Quem que Jesus é? Ele é Deus. Então João, quando ele escreve o Evangelho, ele vem dizendo: olha, está vindo um aí, que ele é o Filho de Deus, mas ele também é Deus. Ele apresenta Jesus como Deus. E Jesus também parece ser, na teologia joanina, no texto que nós lemos de João, capítulo 1, verso 1 a 14, Jesus aparece ali, no início, sendo apresentado como um Deus ou um ser onisciente em vários aspectos e em vários episódios. Por quê? Porque a onisciência, gente, ela é um atributo de Jesus. Vamos falar de Jesus, porque nós estamos aqui apresentando o que João apresenta. Então, a onisciência, olha, eu vou tentar falar o mais devagar possível para vocês aprenderem, para vocês assimilarem, mas tem muita coisa aqui. Então, Jesus, ele aparece como ser onisciente, e a onisciência é um dos atributos. A onisciência é um dos atributos de Jesus, tá? Onisciência. Alguém saberia me dizer? Eu sei que você sabe, você é um aluno inteligente, estudioso, o que quer dizer, o que é a onisciência? Alguém quer saber? Alguém quer falar, aliás? O que é a onisciência? Aí, ó, fala para fora, gente, para me ouvir. A onisciência é o quê? Ele sabe tudo, é isso? Ele compreende tudo, ele está em todos os lugares, ele vê tudo. Os olhos do Senhor são como chama de fogo. Deus conhece todas as coisas. Jesus sabe de tudo. A onisciência é um dos atributos, e ele sabe tudo, ele conhece tudo e todos. Tais como na história da mulher, exemplo aqui bem interessante para você, da mulher do poço lá em Samaria, a mulher samaritana. Quando Jesus chega para ela e surge aquele diálogo, a mulher samaritana, ela já tinha sido sondada por Jesus na sua onisciência. Ela já tinha sido sondada por Jesus na sua sapiência, no seu conhecimento maior. Jesus sabe tudo, tá? João capítulo 4, verso 16 até o verso 18. Quando Jesus deixa os detalhes mais íntimos e profundos sobre o estado civil da mulher samaritana. Jesus disse coisas que ninguém sabia
a respeito dela. Jesus também, ele declara que ele é um Deus no evangelho de João. Aliás, João declara que Jesus é um Deus no seu evangelho. João capítulo 8, verso 58. Abra comigo a sua Bíblia, porque nós vamos aprendendo e lendo também a palavra de Deus. João capítulo 8, verso 58, declara que Jesus, ele é um Deus. Você se lembra dessa frase que eu disse várias vezes aqui, que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia? João capítulo 8, já pode tirar? Obrigado, querido. Vocês são bênçãos demais. O que seria de mim, né? Olha o que o texto diz. Disse-lhes Jesus. Quem disse? Jesus. Olha o que Jesus disse. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Obviamente Abraão era um homem, não tinha vivido tanto tempo, mas a ideia aqui de Jesus era apresentar a antiguidade. Eu vim antes do pai Abraão. Obviamente nós temos textos aqui que vão dizer e falar da sua eternidade. Tanto é que a Bíblia chama Jesus de o quê? Pai da eternidade, tá? Jesus parece em vários episódios da história como um Deus, que ele é um Deus onisciente. Então a onisciência é porque ele sabe de tudo. Jesus sabe de tudo. O evangelho de João, ele tem uma data aproximadamente, e aqui é bom a gente falar isso, enfatizar isso, lembrar que todas as vezes que nós damos uma data, ela está bem próxima, mas não necessariamente é aquela data. Em alguns assuntos, sim, a gente tem como afirmar, foi no ano tal e tal, com a data início, meio e fim, mês e ano. Mas, aproximadamente, o evangelho de João, ele foi escrito no ano 85 depois de Cristo, tá? DC. Ou algumas vezes você vai encontrar algumas abreviaturas na era Dominis, ou seja, na era cristã, não necessariamente DC. Esse D meu aqui está muito feio. Não ficou melhor não, mas está melhor do que eu estava, né? Depois de Cristo. Foi a data que o autor João escreve esse evangelho. A antiga tradição, lembre-se, eu disse para vocês que nesse início de estudo sobre o evangelho eu preciso dar uma volta, uma viagem panorâmica para você entender, porque depois nós vamos pegar capítulo por capítulo de João e vamos ficar só nessa introdução que você vai ficar fascinado. A antiga tradição da igreja atribui o quarto evangelho, que é o evangelho de João, a quem Jesus amava. Olha que detalhe interessante. Vamos ler alguns textos aqui. Eu quero aqui enfatizar isso também. Na antiga tradição da igreja primitiva, da igreja dos primórdios, o quarto evangelho, o evangelho de João, que é considerado, que é chamado o discípulo a quem Jesus amava. Olha que interessante isso. João capítulo 13, evangelho, né, de João capítulo 13, verso de número 23. Mantenha sua Bíblia aberta e vamos paginando, né, as páginas, o livro. 13:23 diz assim: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado, a minha versão diz, no seio, no peito de Jesus. Olha que lindo. João agora 19, evangelho de João capítulo 19, verso 26, diz assim: ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse
à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E mais um texto para mostrar para vocês o quanto Jesus amava esse rapaz. João 22, João capítulo 20, verso de número 2, diz assim: correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava. Mais um texto, João 21, 7 a 20. João 21, 7 a 20, diz assim: então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se, ou seja, vestiu a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. E aí ele vai dizendo todas essas coisas. Mas lá no início ele disse a quem Jesus amava. Agora, eu queria chamar a sua atenção aqui para você ver que só no Evangelho de João você vai encontrar 4 vezes o Evangelho dizendo que Jesus amava a João. Se nós pegássemos isso e dissesse: foi João que escreveu, né? Foi João que escreveu, ele tinha que puxar a sardinha para sua brasa. Mas olha o que Mateus também disse. Mateus 17, verso 1. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Mateus, capítulo de número 17, verso de número 1. Diz que João pertencia a um círculo íntimo dos seguidores de Jesus. Olha aqui para mim, antes da gente ler o texto. Eu já disse algumas vezes, vou repetir, até porque nós estamos falando sobre esse assunto. Quando Jesus inicia o seu ministério terrenal, e o ministério de Jesus não foi longo, foi um dos ministérios mais profícuos de toda a história, de qualquer homem. Jesus, em 3 anos, alguns dizem 3 anos e meio de ministério, ele consegue fazer uma revolução. Ele consegue trazer um impacto mundial para a época, e um impacto que vai além das nossas expectativas, porque até hoje já se passaram mais de 2000 anos, e o impacto do ministério de Jesus reflete até hoje e vai refletir até que ele volte. E quando Jesus inicia o seu ministério, ele chama 70. Obviamente vem uma multidão atrás de Jesus. E se você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, os sinópticos, né? Lembra dos sinópticos? Você vai ver que Jesus vai passando e vai fazendo discípulos. Desses discípulos, gente, foram milhares, mas ele separa 70. Coloca 70. Existe uma importância, um significado muito especial todas as vezes que você ouvir, ler sobre um determinado número na Bíblia. O número 70 também tem o seu lugar. E ele chama 70. De 70, ele separa 12. E aí temos ali a lista dos discípulos. Depois nós vamos ver os apóstolos, mas entre os discípulos e os apóstolos são 12 num total geral. Dos 12, a gente vai ver os 3 que sempre estão do lado. Quando eu era criança, na escola dominical, eu não esqueço disso, nem posso me esquecer daquele corinho que dizia: Pedro, Tiago e João vão aonde? Num barquinho para o mar da Galileia. São os 3 íntimos de Jesus. Eu acredito, assim, quando eu leio certas passagens na Bíblia, especialmente essa, a minha mente ela abre assim como se fosse um leque para imaginar o que rolava dentro daquele barco.